Saudações, queridos e queridos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, Robson Marques, terapeuta holístico, do canal O Cabalista aqui no YouTube e também do Olos Instituto Terapêutico e Cabalístico nas páginas do Instagram e também do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CBC, conhecendo o nosso baralho cigano, tá? O CBC de número 24, onde eu compartilho com vocês sempre conhecimento aí sobre a cartomancia, sobre o nosso oráculo cigano, tá? E nesse vídeo vamos direto ao ponto, tá? O tema desse vídeo aqui, na verdade, é um alerta para vocês aí que estão aí estudando a cartomancia, que seja no início, que já são cartomantes, tá? O tema do vídeo é: não seja amigo do seu consulente. Interessante, né? Não seja amigo do seu consulente. Por que disso? Mas, como sempre, antes de eu iniciar o tema, eu quero te convidar, caso seja a primeira vez que você esteja assistindo um vídeo meu aqui no YouTube, tá? Se inscreva no nosso canal, dá os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar, tá? E se você já faz parte dessa nossa comunidade, faça a mesma coisa também, tá? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você sempre ser alertado assim que eu publicar um conteúdo novo no nosso canal, tá bom? Pois bem, vamos lá discorrer sobre essa questão de não ser amigo do seu consulente, tá? Quando nós, cartomantes, nos posicionamos aí como profissionais, tá? Oraculistas, que vamos fazer leitura de cartas para os nossos consulentes, tá? Essa leitura de cartas, ela tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade, independente de qual seja. O nosso objetivo como cartomante, como profissionais, e também o objetivo aí do nosso consulente, tá? Para que esse objetivo seja cumprido, nós temos que agir com profissionalismo. É aí que entra aí o quesito a amizade, tá? Possivelmente, quando nós prestamos um bom trabalho, um bom serviço aí para o nosso consulente, nós deixamos aí as portas abertas para que esse consulente volte, tá? Ele sempre volta, ele sempre vai querer novos atendimentos, né? E vai também indicar outras pessoas. E nesse looping, nessa repetição de atendimento, de relacionamento, tá? Nós vamos aí criando um certo vínculo com esse nosso consulente, tá? Só que esse vínculo, ele deve ser moderado, tá? Isso é responsabilidade, primeiramente, nossa, enquanto profissionais, tá? Moderado de que forma? Primeiramente, para que a gente trabalhe com ética, com profissionalismo, para que esse consulente ele não se torne dependente dos atendimentos com a cartomancia, tá? Ele tem que ter clareza, ele tem que ter orientação, sempre para que ele não seja dependente, não paute sua vida, suas decisões única e exclusivamente sempre em cima das cartas, da cartomancia, tá? Esses atendimentos, eles têm que acontecer sempre que se fizerem necessário, obviamente, tá? Mas atenção à dependência, porque essa dependência pode acontecer até de forma inconsciente, principalmente quando a gente consegue aí trazer grandes resultados aí para a vida desse consulente, tá? Além dessa atenção à dependência que o consulente não deve criar nos atendimentos, tem um outro detalhe, tá? Com o tempo, quando nós vamos fazendo atendimento com o consulente, né, o mínimo que nós, enquanto profissionais, temos que ter por esse consulente é empatia, tá? A gente tem que ter empatia com o consulente para que o atendimento possa fluir e para que possa também ser facilitado o nosso trabalho, né? A gente acaba adquirindo aí um certo conhecimento aí da vida, da vivência desse consulente, e esse nível de empatia ele pode ir se aumentando, tá? Só que tem o outro lado da história, que é o lado do consulente, tá? Enquanto nós temos que ter a empatia com o consulente, esse consulente, possivelmente, na grande maioria das vezes, ele chega até a gente num certo estado aí de fragilidade, emocionalmente abalado, necessitado, precisando de uma palavra de afeto, de carinho, coisas do tipo. O que faz com que esse consulente, né, se sinta à vontade nos nossos atendimentos, né, se sinta acolhido.
Só que esse se sentir à vontade, se sentir acolhido, ele pode ir se transformando no quê? No quesito amizade, tá? É aí que gera o problema. Independentemente de quanto tempo você faz atendimentos para esse consulente, a visão que esse consulente tem que ter da nossa pessoa é de profissional, tá? Não quer dizer que, nossa, Robson, a gente não pode ser amigo do nosso consulente, por quê? A questão é, o nível de tratativa entre nós e o nosso consulente deve ser sempre de profissional, tá? Quando esse consulente ele começa a ter esse vínculo de amizade, de entrega para a nossa leitura, para o nosso trabalho, este vínculo de amizade ele pode contaminar o trabalho, ele pode contaminar a nossa leitura, tá? Se o consulente deixar de nos ver como profissional, como alguém que está prestando um serviço para ele, e ele começar a ver a gente somente como amigo, o nosso atendimento passa a não ser mais um atendimento aí oracular, um atendimento terapêutico, e acaba virando aí uma conversinha entre, como as pessoas costumam dizer, uma conversinha entre comadres. Uma conversa que não vai alcançar um objetivo, né? O consulente começa a nos ver como amigos, única e exclusivamente, então aquilo que a gente vai estar passando para ele ali já vai começando a perder o seu valor, tá? Aí você fala, nossa, mas é impossível, Robson, é muito difícil trabalhar nesse nível de profissionalismo sem chegar nesse estado aí de amizade. Em momento algum, eu falei que é fácil. Realmente é um trabalho difícil, tá? É uma linha tênue que a gente tem que andar em cima dela, tá? Mas não quer dizer que o difícil seja impossível. É por isso que nós temos que ter sempre o nosso estado de alerta ali ligado para que isso não aconteça, tá? A nossa postura no atendimento, ela deve ser profissional, tá? A empatia tem que estar presente, a compaixão, a nossa consciência para esse atendimento com o consulente, tá? Mas devemos tomar cuidado com esse nível de amizade, com o nível de intimidade que a gente vai se envolvendo aí nesses atendimentos, tá bom? Eu mesmo particularmente já me envolvi em situações, né, que além de um vínculo de amizade que foi criado entre o consulente, essa amizade se tornou até afetividade, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes e eu tive problemas com isso, tá? E quando isso acontece, Robson, como é que a gente tem que proceder? Você vai perceber que os atendimentos não vai fluir da forma que fluía antes, não vai ter objetividade, não vai alcançar o objetivo proposto, né? Aquela conversinha ali vai ficar supérflua, né? A leitura vai ficar supérflua. O consulente às vezes começa até às vezes questionar mais do que antes, né? Começa a acreditar que pelo fato de você já conhecer ele, que já tem essa amizade rolando aí, às vezes vai começar até a duvidar do que está acontecendo ali na leitura, né? Vai achar que é porque, o que está saindo ali é porque o cartomante já conhece isso e isso da minha vida, então já não está funcionando, né? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, os psicólogos, psiquiatras, pela ética deles, pelo pouco que eu conheço, isso também não pode acontecer com eles, né? Quando acontece isso entre um atendimento aí de um paciente com um psicólogo, psiquiatra, pela ética dos psicólogos, esse atendimento é o quê? Suspendido, cancelado, e o psicólogo vai encaminhar esse paciente para um outro profissional, para que possa ser elaborado aí novos processos de atendimento. Nós não somos psicólogos, nós não atuamos na esfera da psiquiatria, mas se esse tipo de postura funciona com eles, por que a gente não pode utilizar como exemplo e colocar em prática nos nossos atendimentos? Comigo, pela minha experiência, funciona dessa forma. Quando eu percebo que o profissionalismo ali, não o profissionalismo da forma que eu estou agindo, mas a visão que o consulente tem de mim já caiu por terra como profissional,
tá aquela conversinha de comadre ali, como eu já falei para vocês, a minha postura é o quê? Não fazer mais os atendimentos. Se eu não conseguir, pela minha forma de atendimento, conversando com o consulente, fazer com que as coisas se alinhem normalmente, como o nível de amizade, de envolvimento aí entre cartomante e consulente superou o profissional, a minha postura é o quê? Não mais atender o consulente, eu posso estar orientando ele a procurar um outro cartomante, né? Ou simplesmente a gente chega num consenso de que os atendimentos não devem mais acontecer. Porque às vezes ficar só conversando por conversar não é a objetividade da cartomancia, né? Então, a minha postura em relação a isso é dessa forma que eu tenho, né? Que eu procedo. Às vezes, entra essa situação que eu falei aqui de não ser amigo do consulente, é semelhante quando nós vamos fazer atendimentos para amigos já. Tem consulentes que se tornam amigos e tem amigos que se tornam consulentes. A mesma coisa vale para familiares, né? Por exemplo, se você vai fazer um atendimento para sua mãe, se a sua mãe sentar na sua frente, a sua mãe deixa de ser a sua mãe, você não vai estar atendendo a sua mãe, você vai estar atendendo uma consulente, tá? Por mais que seja difícil, às vezes, nesses casos de familiares, de amigos que são amigos antes de ser consulentes, nós já temos aí informações sobre a vida da pessoa. Às vezes nós convivemos com a pessoa, nós já sabemos de muita coisa da vida da pessoa. O que acontece quando nós vamos colocar cartas para familiares, para amigos? Pode acontecer desconfiança, né? Quando você vai iniciar a leitura, a pessoa, o seu amigo, o seu familiar que você vai estar atendendo, ela já pode imaginar, não, mas o Robson está falando isso é porque ele já me conhece, isso daí está nítido, não é porque está nas cartas. Ah, não, mas é porque ele está tentando jogar uma indireta, alguma coisa que ele queria me falar e não queria falar, está utilizando as cartas. Então, tenha alerta nessas situações, porque isso pode acontecer, tá bom? Esse nível de desconfiança, de envolvimento em relação ao conhecimento da pessoa e à amizade, pode gerar esse tipo de situação. São esses os obstáculos que nós encontramos aí quando vamos fazer leitura para parentes, para familiares ou para pessoas que nós conhecemos, né? Então, interessante a gente sempre tentar trabalhar, colocar, como eu sempre falo, cada coisinha no seu quadrado, para que a gente consiga cumprir uma objetividade na leitura. Se você percebe que o fato de você conhecer a pessoa, ser amigo, ser íntimo, nível de amizade, está interferindo na leitura, que a coisa não está fluindo naturalmente, não tem por que você fazer o atendimento, você continuar fazendo algo que não vai trazer resultado, tá? Mas isso é livre-arbítrio, é a livre escolha de cada um. Tem pessoas que não se importam com isso, né? Isso que é mais, no caso, eu compartilhando com vocês aqui a minha opinião, tá? Um pouco da minha experiência, e não estamos livres disso, tá? Como eu falei, já aconteceu comigo. Nós não conseguimos controlar 100% isso, mas temos que estar em estado de alerta. Da mesma forma que já aconteceu comigo, eu sei que pode acontecer e que possivelmente vai novamente, só que nós temos que ter alerta com isso e trabalhar essa questão, tanto em nós, enquanto profissionais, quanto em nossos consulentes, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês, essa mensagem que eu queria compartilhar. Se você concorda ou não concorda, eu acho muito interessante que você compartilhe comigo a sua opinião aqui, ó. Deixa aqui nos comentários, que seja pelo YouTube, que seja pelo Instagram, que seja pelo Facebook, tá? Se você tem alguma experiência, tem algum caso que você queira compartilhar comigo aqui, deixa na descrição aqui do vídeo aqui, vai ser muito interessante a gente trocar figurinhas aí, né? Porque aqui eu não sou o dono da verdade, aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências, né? E gosto também quando vocês compartilham comigo também as experiências de vocês, as histórias que acontecem aí nas nossas mesas de cartomancia da vida. Tudo bem? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço e um beijo na alma de vocês.